Amém. 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 Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. Amém. Então vamos lá. É um texto bem conhecido nosso. Ezequiel 37, versículo de 1 a 10 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém? Lucas 24, versículo 5 e 6, diz assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Amém? E Atos capítulo 2, versículo 24. Amém? Diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós lemos a Tua palavra, e o Senhor nos diz que ela é viva e eficaz, e ela cumpre o propósito que ela foi determinada pelo Senhor. E nós clamamos: vivifica essa palavra no nosso coração. Que assim como o Senhor, ó Deus, através dessa palavra, Senhor Jesus, incendiou meu coração, como o Senhor, ó Deus, operou um milagre na minha vida, Senhor Jesus, que o Senhor opere na vida de cada um dos meus irmãos aqui. Que, ó Deus, o Teu Espírito Santo encontre liberdade em cada coração, para tocar, para manifestar e para restaurar, Senhor Jesus, as nossas vidas e as nossas famílias. Nós clamamos: vem Espírito Santo de Deus e ministra os nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu confesso para vocês, irmãos, que eu estava ansiosa por pregar. Me deixaram por último nesse mês. Todo mundo vinha e pregava, e na verdade a palavra que Deus colocou no meu coração, Ele me deu no fim do mês passado. Eu guardei a palavra um mês no meu coração. No final do mês de julho, eu estava na tenda orando, na última tenda que teve no mês de julho. E aqui no momento que nós começamos a orar pelo mês da família, Deus colocou uma palavra ao meu coração. Veio no meio da oração, me vinha assim: o poder da ressurreição. Poder da ressurreição. E aquilo entrou no meu coração, mas eu não entendia. Eu falei para o Micael: amor, será que eu ouvi alguém pregando sobre isso algum dia? E aí nós pensamos em um pastor que a gente poderia ter ouvido sobre isso. Pesquisamos no YouTube, pastor Paulo Mazzoni, não encontrei nada. Então,
os pastores vinham aqui ministrar e eu falava, né, pastor, o que você entende por isso? Fala um pouquinho, querendo que eles me ajudassem um pouco a preparar o sermão. Mas não, nada, né? Falavam um pouquinho, mas não era aquilo que ardia no meu coração. Mas um dia eu estava aqui na torre, orando, numa quarta-feira, e foi incrível, porque Deus ministrou tudo ao meu coração, tudo. Enquanto eu orava, o Espírito Santo ia falando comigo, ia ministrando o meu coração. E eu comecei realmente, a partir daquele dia, procurar, meditar na palavra, ler textos, entender o que Deus queria, porque era tão forte aquilo no meu coração, que eu entendi assim, Deus tem algo para o meu coração, e para a igreja, e eu precisava entender, eu precisava, né, que Deus revelasse isso com verdade profunda ao meu coração. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre o poder da ressurreição. Hoje, como nós vimos nesse mês, nós vivemos num tempo onde a instituição familiar tem vivido tempos difíceis, enfrentado grandes desafios. O pastor Micael, domingo retrasado, falou isso muito bem. Quem lembra da pregação dele? Que ele trouxe aquele monte, o pastor lembra, né, amor? Você lembra? Ele trouxe um monte de estatísticas a respeito de como está a família brasileira. O número de divórcios que aumentou, o número de mulheres que criam seus filhos sozinhas, a diminuição do casamento, tudo isso ele foi mostrando. Lembro também do pastor Ronaldo, não do Ronald, que foi quarta-feira, do Ronaldo, que foi na outra semana, que também falou sobre os desafios da família, como Satanás tem investido contra as famílias. Muitas vezes a gente tem visto pessoas lutando contra a família, leis sendo decretadas contra a família no modelo cristão, da maneira como Deus disse que seria um modelo abençoado. E muitas vezes o mundo tem desacreditado da família. Diante do mundo, a família, a instituição familiar tem estado com seus dias contados. E na verdade, para nós que desejamos viver uma família segundo o coração de Deus, quantas vezes nós nos sentimos como remando contra a maré? É ou não é? Você vai falar alguma coisa, não sei quem aqui já passou por essa experiência. Você vai compartilhar às vezes algum problema que está na sua família com alguém que não é de Deus. Qual que é o conselho que ele diz para vocês? Alguém já passou por isso? Que a pessoa diz para você? Larga! Para que você está com esse homem? Você merece coisa melhor, não é? Mete o pé na bunda, vai ser feliz. O mundo diz isso. O mundo, para eles hoje é normal, 3, 4, 5 casamentos, não deu certo, vai para o sexto e assim vai. Muitas vezes parece que não temos apoio das pessoas no mundo, para termos uma família segundo o coração de Deus. Às vezes a gente tem visto decretos de morte a respeito da família. O mundo diz, para que se casar? Eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se essa é a pessoa que eu vou passar o resto da minha vida, então para que eu vou me casar? Porque se eu me casar e não der certo, eu tenho que divorciar, então a gente só junta, a gente só mora junto. É uma falta de compromisso. Para que eu estabelecer um compromisso? Eu lembro de uma discípula que eu tinha lá em Pissarras, que foi esse o pensamento, que quando ela foi sair da casa dela, a avó dela falou, filha, você tem certeza? Ela falou, vó, fica tranquila, se não der certo eu volto. É assim que as pessoas iniciam um relacionamento. Parece que sem a certeza de que vai dar certo, já com uma expectativa de que vai dar errado. E aí eu pergunto, dá certo assim? Qualquer briga você diz, eu vou me separar. Qualquer briga fala assim, toma o seu caminho, eu tomo o meu, vamos ser felizes separados. E assim, os decretos de morte. Teu marido, a tua esposa não te satisfaz? O que o mundo diz para você? Se separe, vá em busca da sua felicidade. E os filhos? Como que ficam os filhos nessa situação? Eu lembro que eu ouvi um rapaz dizer, eu cresci sem o meu pai e eu sobrevivi, ele também vai sobreviver. E é justamente isso, ele vai sobreviver. Ele não vai viver, vai sobreviver, vai passar, cheio de marcas, cheio de feridas. A
Acabou o amor. Quem já ouviu isso dessa frase? Acabou o amor, não existe mais amor. Não sinto mais nada por ele ou por ela. Outra coisa também que a gente escuta muito: eu não preciso ser fiel. Eu vim nesse mundo para ser o quê? Feliz. Então eu vou em busca da minha felicidade. Infelizmente são decretos de morte sobre a família. Uma mentalidade que tem sido enraizada, né, nas pessoas por Satanás. E aí, infelizmente, Satanás tem jogado de uma maneira muito sutil esses pensamentos no meio das pessoas cristãs. Vamos muitas vezes dando lado para o diabo. De repente a gente está lá apoiando uma amiga para se separar. Eu lembro hoje que eu já falei isso aqui numa pregação, que me falaram: assiste aquele filme Águas para Elefante, que é lindo, é romântico, é não sei o quê, nananã. E eu fui assistir. E de repente eu estava lá no filme assim: larga desse homem, pensando comigo ali, ele é muito ruim, bom é esse mocinho aí, o mocinho que quer te conquistar. Eu estava assistindo o filme pensando assim, pensamentos tão sutis que o inimigo tem lançado e tem entrado dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. E na verdade, quando nós nos deixamos levar por esses pensamentos, a gente se esquece de uma coisa que a Bíblia diz: que o diabo vem somente para matar, roubar e destruir. Diga comigo: somente para isso, para matar, roubar e destruir. E se nós temos dado lado para essa mentalidade que Satanás tem tentado jogar sobre nós também, o nosso final é morte e destruição. E aí a gente vê realmente assim a morte entrando na família. O diabo vem e mata o amor. O diabo vem e decreta a falta do relacionamento, a destruição do relacionamento entre marido e mulher. O diabo vem agindo na vida dos filhos: rejeição, falta de carinho, falta de atenção, rebeldia. O diabo vem e cria inimizade, inveja, ciúmes dentro de casa. Quem já viu essa situação? Vai pensando aí. Ciúmes, inveja, inimizade, só briga. A família se torna um inferno. O diabo vem e lança palavras que ferem profundamente dentro da nossa casa. Destrói relacionamentos. Muitas vezes a nossa família, infelizmente, tem sido boca de Satanás para destruir a nossa vida. Infelizmente, muitas vezes o diabo entra e destrói. E a gente pensa assim: puxa, mas aquele casamento estava indo tão bem, de uma hora para outra destruiu, de uma hora para outra acabou. Não, na verdade foi lá quando Satanás começou, em pequenos pensamentos, em pensamentos sutis, e aquilo foi crescendo, tomando uma proporção, e de repente tudo acabou. E aí, eu já ouvi isso muitas vezes, pessoas que dizem assim: Lê, minha casa é um inferno. A minha casa é um inferno, eu não suporto estar lá dentro. Filhos que dizem isso é muito triste. Adolescentes: meu pai e a minha mãe vivem em pé de guerra, eu não suporto a minha casa. Não suporto tudo lá, eu prefiro estar fora de casa, porque fora de casa eu tenho paz, dentro da minha casa é um inferno. É claro que muitas vezes a nossa casa se torna um inferno, porque muitas vezes quem tem reinado na nossa família é Satanás. E ele vem somente para matar, roubar e destruir. E eu olhando para tudo isso que Deus foi mostrando durante esse mês, tudo onde Satanás tem tentado, às vezes dentro da nossa família, dentro dos nossos lares cristãos, olhando para as famílias do mundo, olhando tudo isso, se eu poderia dizer uma palavra que eu tenho visto, e algo que Deus ministrou ao meu coração: eu olho e eu vejo morte. Eu olho e eu vejo morte, a morte dos planos de Deus na vida de muitas pessoas. E eu pergunto para você: você já viu algo assim? Você já esteve em alguma família assim? Não precisa dizer se for a tua, a gente, né? Não tem problema, né? Só é Deus, só Deus. Morte. E sabe, quando eu estava meditando sobre isso e pensando, às vezes eu me sinto como Ezequiel.
andando no meio de um vale de ossos secos. Então, talvez ali dentro da nossa família, ao nosso redor, a família dos nossos familiares, tios, primos, talvez pais, só destruição e morte. E aí muitas vezes nós nos sentimos assim, no meio de um vale de ossos secos, olhando para todos os lados e vendo morte. Tem famílias, talvez que já tenham até decretado uma certidão de óbito, né? Sabe, sim, não tem mais jeito. Um decreto de morte, uma certidão de óbito, não tem mais jeito. Vai ser assim e ponto, acabou. Não tem mais chance. Não, o amor já acabou, já era. Não, meu filho está nas drogas, já era, está destruído. Ah, não, porque não quer mais saber de Deus. E aí às vezes a gente coloca decretos, pedras, né? Os líderes sabem que nós ministramos sobre isso na célula DNA, de que não vai dar certo, não tem mais jeito. E tudo se torna morte. Casamento só de fachada, famílias por conveniência. E aí eu fiquei pensando sobre Ezequiel. Ezequiel, que Deus levou, o Espírito do Senhor levou ele a andar sobre um vale de ossos secos. Você gostaria de caminhar sobre um vale de ossos secos? Eu não. Eu gostaria de caminhar sobre um jardim maravilhoso, um rio passando, os animaizinhos, né, passando por ali, os passarinhos cantando, um lugar onde houvesse vida. Mas Deus leva Ezequiel a andar sobre um vale de ossos secos, onde estava tudo destruído. E sabe, tudo que Ezequiel conseguia ver ali era horrível, era só destruição. E Deus olha para Ezequiel e pergunta assim: por acaso esses ossos podem reviver? Por acaso poderá tudo isso trazer a vida, voltar à vida esses ossos? E essa tem sido a pergunta de muitas pessoas. Nós aconselhamos muitas famílias, e muitas vezes as pessoas têm visto: será que tem jeito? Será que ainda tem jeito para o meu casamento? Será que ainda tem jeito para o meu filho? Será que ainda tem jeito para a salvação do meu esposo, da minha esposa? Ah, Letícia, mas ele já arrumou outra. Ah, mas o meu filho já diz para mim que ele não quer saber de Deus. Ah, mas a pergunta de Deus para Ezequiel: por acaso pode reviver esses ossos? Na verdade, quando Deus pergunta isso para Ezequiel, Ele está querendo ver como estava a fé de Ezequiel. Sabia aquilo que se passava dentro do coração de Ezequiel? Na verdade, ele estava provando o coração de Ezequiel. Por quê? Porque Deus tem todo o poder, não é verdade? Se Deus quiser, Ele pode estralar os dedos e tudo de novo. Mas Ele pergunta aquilo para Ezequiel, porque Ele deseja saber o que está no coração de Ezequiel. Ele deseja saber se Ezequiel tinha uma fé suficiente para crer que Deus poderia operar um milagre naquele vale de ossos secos. Deus tem poder para realizar o impossível. Deus tem o poder para operar um milagre na nossa família. Deus tem o poder para realizar um milagre no nosso lar. Lucas 1:37 diz que nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Então, se nada é impossível para Deus, por que nós temos colocado decretos de morte sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre os nossos relacionamentos? Nada é impossível para Deus. Ele pode, Ele tem todo o poder. Essa sensação de morte, essa sensação de que está tudo acabado, de que não tem mais jeito, tinha tomado conta do coração dos discípulos de Jesus, quando Ele tinha sido colocado no sepulcro. Lá os discípulos no caminho de Emaús, eles estão andando e daí chega um homem que eles não sabem, mas era Jesus. E eles começam a falar assim: puxa, nós pensávamos que esse fosse o Messias. Nós pensávamos que ele ia redimir Israel. Mas já faz 3 dias que ele morreu.
e nada aconteceu. Aí eles dizem, umas pessoas ouviram falar aí, mas não vimos, não aconteceu nada. Era uma sensação que eles tinham de que não tem mais jeito, acabou. Mas sabe por quê que eles tinham essa sensação de morte? Porque eles ainda não tinham conhecido o poder da ressurreição. Porque eles ainda não tinham visto o poder de Jesus manifesto através da ressurreição. O poder de Deus que trouxe o impossível, o poder que realizou o milagre, trazer Jesus de volta à vida. E a palavra de Deus ao meu coração e que eu quero compartilhar com você, é que Ele tem o poder da ressurreição. Não importa como está a sua família, não importa como estão os seus relacionamentos, Ele tem o poder da ressurreição. Ele tem o poder para trazer de volta à vida aquilo que a gente já olha e fala, não tem mais jeito. Ele diz, tem, porque eu tenho todo o poder. Sabe, aonde só existe morte, Ele pode trazer a vida. Romanos 4,17 diz assim, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Não existe mais nada, não existe mais nada, mas Ele é o Deus que tem o poder para trazer de volta à existência aquilo que não existe. Talvez a gente, para criar alguma coisa, nós precisamos, né, de algo, é ou não é? Se eu vou criar, sei lá, um pão, eu preciso da farinha, eu preciso do óleo, eu preciso do fermento, eu preciso de ovo, para eu poder criar um pão. É ou não é? Para eu poder formar um pão. Mas Deus não. Ele pode simplesmente do nada fazer as coisas surgirem. É o mesmo Deus que nós estamos falando, que bastou uma palavra sair da boca dele para que o mundo existisse, para que todas as coisas existissem. E é o mesmo Deus que age em nós. O mesmo Deus que tem o poder para ressurgir, trazer de volta a vida. Relacionamentos onde o diabo entrou e trouxe destruição e morte. Mas Ele é o Deus que traz, que chama de volta a vida, que traz à existência as coisas que não existem. Nada, nem ninguém pode impedir o poder da ressurreição. Por acaso, quando você vê na Bíblia, são 10 casos de ressurreição na Bíblia, alguns no Antigo Testamento, outros no Novo Testamento. Por acaso alguém daqueles que estavam mortos e foi ressuscitado, a pessoa disse, não, eu não vou ressuscitar? Não, porque o poder da ressurreição é irresistível. Ninguém, nada pode resistir. Ninguém e nada pode impedir a ação poderosa de Deus. Os guardas e os sacerdotes colocaram lá, os sacerdotes colocaram os guardas na porta do sepulcro, para que Jesus não ressuscitasse, para que ninguém tirasse o corpo dali. Eu digo, esses guardas puderam impedir Jesus de ressuscitar? Não. Satanás pode impedir Jesus de voltar à vida? Não. Por acaso a morte pode impedir Jesus de voltar a viver? Não. Sabe, a palavra de Deus lá em Atos, que nós lemos, Atos 2, versículo 24, diz assim, Deus os ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Ele destruiu tudo aquilo que impedia a vida de voltar, é isso mesmo, a vida de ressurgir. Ele destruiu qualquer possibilidade, porque Ele tem todo o poder, e porque o poder da ressurreição é irresistível. Talvez você esteja aqui necessitando de uma ressurreição de Jesus na sua vida, a ressurreição do amor. O amor acabou, mas Deus pode ressuscitar o amor nos corações. Talvez você esteja aqui necessitando da ressurreição, como o pastor Ronaldo disse, do respeito, da admiração na família. Talvez você esteja aqui necessitando da ressurreição da união familiar. Satanás tirou filhos que você não conversa mais, cunhado, sei lá, sogro, sogra, relacionamentos que foi quebrado.
você esteja aqui necessitando da ressurreição, da união na sua família, da restauração de relacionamentos. Talvez você esteja aqui necessitando da ressurreição em relacionamentos entre pai e filho. Você sente teu filho tão distante, está longe de você. Deus tem poder para fazer ressuscitar. Ressurreição da confiança. Você talvez já não tenha mais nenhuma confiança no seu cônjuge. Deus pode trazer de volta. Deus pode ressuscitar o companheirismo, o carinho, o amor, a alegria dentro da nossa casa. Ele tem todo o poder. Jesus tem todo o poder. E Ele tem poder para transformar qualquer realidade. Sabe? Ele é perito em quebrar desse decreto. Aquilo que o homem diz não pode, Ele diz, posso. Posso. Eu posso. Para Jairo, lembra? Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, o que Jesus disse para Jairo? Ele diz, não temas. Crê somente. Isso está lá em Marcos 5. Quando Jesus olha para Lázaro que estava morto, enterrado no sepulcro, fazia 4 dias, ele olha para Marta e Maria e fala assim, se crerdes, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E hoje ele pergunta para mim e para você, você crê? Você crê que eu tenho todo o poder para ressuscitar relacionamentos, para trazer de volta a vida, trazer de volta tudo aquilo que eu sonhei para a sua família? Você crê? Eu posso reverter toda a situação. E sabe qual foi a resposta de Ezequiel para o Senhor? Ele diz, Senhor, Tu sabes. Ezequiel diz, Senhor, o Senhor tem todo o poder. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Ele cria no Deus Todo-Poderoso. E eu quero perguntar, qual é a tua resposta diante de Deus? Você crê? Você crê que Deus pode? Se você crê que Deus é poderoso para operar o impossível na sua família, e se você deseja, como Ezequiel, presenciar o milagre da ressurreição, eu quero compartilhar com vocês 4 coisas. Acabando a bateria? Não? 4 coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. A primeira coisa então é crer, né? Essa daí já nem conta. Amém? Então a primeira coisa que nós precisamos, eu preciso profetizar segundo as ordens de Deus. Eu preciso profetizar segundo as ordens de Deus. Ezequiel cria no poder de Deus, mas além disso, ele fala assim, profetiza. Profetiza. Filho do homem, essas mesmas palavras, profetiza sobre esses vales, esse vale de ossos secos. E sabe o que Ezequiel fez? Exatamente como Deus ordenou. Cada palavra que Deus mandou ele falar, ele disse. Exatamente, segundo todas as ordens, segundo todas as orientações de Deus, ele profetizou. A palavra de Deus diz que existe poder em nossas palavras. Provérbios 18, 21 diz que morte e vida estão no poder de quê? Da língua. Da língua. Existe poder nas nossas palavras. Cuidado com aquilo que você tem dito dentro da sua casa. Às vezes na hora das brigas, quer dizer, cristão não briga, né? Das comunhões intensas, dentro da nossa família, cuidado com aquilo que você diz. Porque muitas vezes a gente quer ferir o outro. E a gente usa palavras que Satanás tem colocado. A gente nem pensa aquilo. Você já passou por isso? Você nem pensa aquilo, mas de repente a palavra vem e você sabe que vai magoar. E você fala para destruir mesmo. Com o propósito de destruir. Com o propósito de ferir o outro. Né? Cuidado com aquilo que você tem dito, cuidado com as suas palavras. O que tem saído da sua boca, dentro da sua família, tem gerado morte ou vida. A palavra de Deus diz que se a gente beber da água da vida, do nosso interior fluirá um rio de águas vivas. Não é verdade? E a palavra de Deus diz também que por onde o rio de águas vivas passa, todos aqueles que estão em volta, o que acontece? Vive. As árvores têm vida, têm fruto, têm na estação própria. Tem vida. Agora, se você olha para dentro da sua casa e você não tem visto vida,
nós temos que começar a analisar o que tem saído da nossa boca. Porque as pessoas se alimentam daquilo que sai de nós. A nossa família é formada por aquilo que nós temos falado. Eu falo, meu marido fala, meu filho fala, e aí aquilo é o nosso relacionamento. E o que tem saído da nossa boca tem gerado vida ou morte. É inadmissível nós cristãos vivermos em relacionamentos onde um quer ofender mais o outro, onde um quer falar pior que o outro, como o Júlio falou, um quer falar mais alto que o outro. Não foi isso, né, Júlio? Um quer falar mais alto que o outro, quer disputar a força, na força, no grito, ali dentro de casa. Cuidado, a nossa boca pode ser um instrumento de vida dentro da nossa casa. A nossa boca pode edificar o nosso marido, a esposa, os filhos. A nossa boca tem poder, tem poder. E Deus quer que você seja um instrumento que leve vida para dentro da sua família. Profetize a palavra de Deus. Abra sua boca. Se não for para dizer algo que venha de Deus, é melhor calar. É melhor ficar quieto. Agora, se for para abrir a boca, fale segundo as ordens de Deus. Fale segundo a palavra de Deus. Jesus disse para Lázaro, quando ele abriu a sua boca, ele disse: Lázaro, vem para fora. Quando ele disse para a filha de Jairo, quando ele abre a boca para falar com ela, ele diz: Talita cumi, que significa: menina, eu te mando, levanta-te. Quando Jesus vai falar para o filho da viúva de Naim, ele diz: eu te ordeno, levanta-te. Ele abre a boca dele para declarar o quê? Vida. 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 E eu pergunto para você, o que tem saído da sua boca é vida? Às vezes, seu companheiro vem: nossa, aconteceu um problema lá no meu trabalho, seu marido, porque olha, eu errei. Mas é verdade, você é terrível, mas não pensa. O que você tem na sua cabeça? Ao invés de você trazer vida para ele, pensa: puxa, amor, vamos tentar fazer diferente. Eu vou orar por você, você não está se sentindo bem. Eu vou orar para Deus restaurar, né, os seus relacionamentos lá no seu trabalho, para Deus te capacitar. Não, você destrói. Você soca ele mais lá embaixo. Gente, não pode ser assim. Abra sua boca e profetize vida. Abre a sua boca e profetize tudo segundo a palavra de Deus, as ordens de Deus para a sua vida. Declare o poder da ressurreição na sua casa. Amém? Então, primeira coisa, profetize segundo as ordens de Deus. Abra sua boca para declarar vida. A segunda coisa que nós aprendemos com o texto é: eu preciso ter um ouvido profético. Fala comigo, ouvido profético. Fala mais alto comigo, o ouvido profético. Ouvido profético. Sabe, quando Ezequiel começou a profetizar, o que a palavra de Deus diz? Que ele ouviu um ruído de ossos que batiam em ossos. Você acha esse som bonito? Prefiro 1000 vezes vir aqui ouvir o louvor tocando e cantando. É um som feio. Imagina você num cemitério, você começa a profetizar, de repente você escuta uns ossos batendo. O que você faz? Um som não era bonito, um som estranho. Mas Ezequiel sabia que aquele barulho significava o quê? O mover de Deus naquele lugar. Sabe, muitas vezes, quando nós começamos a buscar a Deus, não sei se você já passou por isso, mas nós começamos a buscar a Deus e começamos a profetizar dentro da nossa casa, a declarar a bênção, a declarar a vida. Parece que as coisas pioraram. Você começou a orar, você começou a jejuar, e de repente as coisas começaram a ficar pior. Parece que daí, tudo que você consegue ouvir é que está tudo difícil, tudo ruim, tudo, complicado. E gente, eu confesso para vocês, eu já preparo o meu coração. Iniciamos o mês de agosto.
O que a gente começa? Ouvir barulho de osso batendo em osso. Meu Deus, deu problema lá na família de fulano. Senhor, olha aquela família, o que aconteceu? Nossa, olha lá, parece que está tudo ruim. Parece que nós começamos a jejuar e as coisas foram piorando. Mas eu digo para você, isso não é verdade. Porque, na verdade, quando Deus começa a mexer, é um ruído de Deus tirando a morte daquele lugar. E para tirar a morte, ele precisa começar lá do fundo, né? E aí ele vai trazendo à tona os problemas que estão escondidos lá de baixo. Ele vai mexendo lá no profundo e vai, como que eu posso dizer? Vai fluindo aquilo que estava escondido, enterrado, morto dentro da nossa casa, vai vindo à tona. É porque ele está movendo. É porque ele está agindo. E quando nós começamos a ter um ouvido profético, a gente ora, escuta que está tudo terrível, mas a gente tem um ouvido profético e fala, Deus está movendo ali. Deus está movendo aqui, na minha casa, no meu trabalho, na nossa igreja. Deus está movendo. E aí ele precisa tocar nas feridas, para que as feridas sejam curadas. E aí talvez você vai escutar um grito de dor. É ou não é? Está ali uma ferida infeccionada, cheia de pus, vai ter que jogar um álcool ali. O que você vai fazer? Eu já tive essa experiência. Eu vou gritar, eu vou espernear, bater perna. Mas é necessário para que haja cura. Quando Deus começa a mexer, retirando a morte, a podridão vai vindo à tona, vai vindo à luz, tudo aquilo onde o diabo tem agido. Deus vai lá na raiz do problema, Ele toca as feridas, e eu preciso ouvir os barulhos de ossos batendo em ossos. E sabe, nesse dia que eu estava na torre, orando, Deus falou assim para mim assim, Letícia, você consegue ouvir? E eu confesso para vocês que eu não tinha pensado nesse texto de Ezequiel de jeito nenhum. Não tinha pensado. E eu estava ali orando e Deus falou assim para mim assim, bem alto. Você consegue ouvir o barulho de ossos batendo em ossos? E sabe qual foi a minha resposta? Falei, Deus, me dá esse ouvido. Por mais que seja um som horrível de ouvir, eu quero ouvir. Porque é o barulho que mostra que o Senhor está agindo. É o barulho que mostra que o Senhor está movendo. Amém? Então nós precisamos de um ouvido profético. A terceira coisa é que eu também preciso de uma visão profética. De uma visão profética. A Ezequiel, ele viu o mover de Deus. Primeiro ele ouviu os ossos batendo em ossos, de repente ele vê aqueles ossos se juntando. De repente ele olha e começa a nascer os tendões. Sobre aqueles ossos, vem a carne, os músculos, as veias e tal. E aí ele vê a pele crescendo sobre aqueles ossos e se tornam homens. E aí, quando a gente tem uma visão profética, a gente começa a enxergar as coisas do jeito que Deus vê. Eu preciso ver dessa maneira. Sabe o que eu fiquei pensando? E eu creio que foi o Espírito Santo que ministrou o meu coração. Deus podia muito bem, como eu falei, estralar os dedos e aquele monte de osso fazer tcham, pronto, está de pé. Mas foi um processo. Primeiro foi osso juntando com osso, depois veio os tendões, depois veio a carne, depois veio a pele. E Ezequiel viu tudo aquilo. Ter uma visão profética é ver os processos de Deus na nossa vida. É ver Deus movendo nessa área, Deus está movendo nessa área, Deus está movendo nessa área. Mas eu creio que tudo isso vai levantar e vai se tornar um homem vivente, vai voltar à vida. E eu preciso enxergar os processos de Deus na minha vida. Sabe, precisamos ver a transformação de Deus acontecendo. Às vezes a gente olha e pensa assim, mas é só isso aqui, tem tanta coisa para melhorar. Não, meu marido melhorou, ele melhorou um pouquinho. Não, agora ele não bebe mais. Mas olha, ele me trata mal, ele não sei o quê, não. Veja os processos de Deus. Tenha uma visão profética. Essa é apenas uma área, é a primeira área. De muitos Deus vai agir, glória a Deus. Começou o
processo. Começou a transformação. Eu creio, Deus, que depois disso vai vir os tendões, vai vir a carne, vai vir a pele, e as coisas vão acontecer. Quando eu tenho essa visão profética, eu consigo enxergar Deus agindo de várias maneiras, operando um processo de restauração na nossa vida. E eu pergunto para você, você consegue ver os processos de Deus na sua família? Você consegue olhar e ver Deus agindo em determinadas áreas? Você consegue, talvez você olhe para uma situação com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, e fala assim, mas pelo amor de Deus, eu descobri isso. Olha o que eu descobri, Letícia. Eu digo, glória a Deus. Glória a Deus, porque você descobriu isso na tua família. Agora, Deus brilhou da luz, aonde que estava escondido nas trevas. Agora Ele vai agir, Ele vai curar, Ele vai restaurar. São os processos de Deus. E quando nós temos uma visão realmente profética, a gente consegue enxergar isso. Amém? E a quarta coisa, estão comigo? Amém? A quarta coisa que eu preciso ter é que eu preciso profetizar ao Espírito. Então, eu preciso profetizar segundo as ordens de Deus. Eu preciso ter um ouvido profético. Eu preciso ter uma visão profética. E eu preciso profetizar ao Espírito de Deus. Naquele momento, já tinha acontecido um grande milagre. Vocês concordam comigo? Pensa aí, de um vale de ossos secos, sequíssimos. Já tinham muitos homens ali, tudo deitado no chão. Não é um milagre? Quando a gente poderia presenciar uma coisa dessa? Mas ainda faltava algo sobre eles. Faltava o Espírito. Então Deus diz a Ezequiel, profetiza o Espírito. Que o Espírito sopre dos 4 cantos, o vento do Espírito, e eles recebam a vida. Profetiza a esses mortos. E Ezequiel fez exatamente como Deus ordenou. E eles viveram e se colocaram de pé. E era um exército numeroso. Deus ministrou meu coração, que muitas vezes a gente se contenta já com um milagre não total na nossa vida. Um milagre parcial. Nossa, mas eu estou tão feliz. Porque olha, meu filho estava assim, ele estava perdido, ele estava nas drogas, ele não está mais nas drogas. Agora ele está aqui, está junto comigo. Mas ainda não é um milagre completo. Ainda falta algo. Ainda precisa de que a ação poderosa de Deus seja completa na vida dele. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra é o quê? É fiel para completar. Nós não podemos parar no meio. Nós não podemos fazer só como aquele povo que foi para a terra prometida. Vocês sabiam que 2 tribos quiseram ficar antes do rio? Não atravessaram o rio para tomar posse da terra. Às vezes a gente, mas olha, nós já caminhamos 40 anos, olha a vitória que nós temos, estamos aqui, glória a Deus. Mas a palavra de Deus é, atravessa esse rio. Eu tenho mais para você. Aquilo que eu faço é completo, é profundo, é pleno. E aí, eu pergunto para você, o que falta ainda na sua família? O que falta ainda na sua família para ela ser segundo o coração de Deus? Tudo aquilo que Deus sonhou. Nós precisamos profetizar. Nós precisamos profetizar o espírito de vida sobre a nossa família. Nós precisamos profetizar Deus agindo de uma maneira sobrenatural sobre a nossa família. É o Espírito de Deus que vivifica. Sabe, Deus ministrou meu coração que Deus pode ter operado um milagre grandioso dentro da nossa casa, mas se não tiver o Espírito de Deus que vivifica, a nossa família vai continuar sendo morta. E morta, ela melhorou, mas ela vai cair de novo. E infelizmente é isso que nós vemos em muitas famílias. Falta o Espírito de vida. O desejo de Deus é soprar sobre as nossas famílias. Soprar e declarar vida. E sabe, depois que as nossas famílias receberem o Espírito de Deus, o Espírito de vida, elas nunca mais serão as mesmas.
Nunca mais. Nunca mais. Porque é o Espírito Santo dentro de mim, agindo comigo, meu marido. De repente ele mostra: Lê, você não agiu certo, vai lá, pede perdão para o Micael. E o Micael se sente incomodado também: olha, me perdoa. A gente consegue ter um relacionamento, né, de um perdoar o outro, de se amar e se aproximar. É a humildade do pai que reconhecer que errou com o filho e pedir perdão. Filho, me perdoa por todas as vezes que a mãe cobrou demais de você, exigiu coisas que não era para eu tinha que ter exigido. Me perdoa, filho, por às vezes eu não ter dado o amor que você merecia. Me perdoa, né? É porque o Espírito Santo age em mim, age na vida do meu marido, age na vida dos meus filhos, e isso traz vida. E Deus ministrava fortemente ao meu coração: eu desejo soprar o Espírito de vida sobre as famílias, para que elas nunca mais voltem a ser a mesma. É isso que Ele deseja para a nossa família. Sabe, talvez hoje você olhe, não sei como está a situação da sua família. Talvez hoje você olhe para a sua família e veja um vale de ossos secos. Talvez hoje você olhe para a sua família e veja, está ouvindo o ruído dos ossos batendo em ossos. Meu Deus, comecei a orar esse mês da família, pipocou um monte de problema. Talvez você olhe e veja os ossos, os tendões, a pele. Mas o Espírito de Deus nos inquieta hoje a profetizar, para que o poder da ressurreição, pleno, completo, verdadeiro, seja manifesto sobre a nossa família e sobre a nossa casa. Amém? Profetizar para que o Espírito de Deus invada a nossa casa. Sabe, eu creio que quando o Espírito de Deus invadir a nossa casa, e nós vivermos os sonhos de Deus, tudo aquilo que Deus sonhou para nós, eu creio que isso vai transbordar. De repente o Espírito Santo vai estar invadindo os meus vizinhos. De repente vai estar tomando a minha rua. E as pessoas vão falar assim: ah, mas a família estava destruída, mas aquela família tem uma coisa diferente. Aquela família tem vida, aquela família tem amor, aquela família tem união, tem Deus naquele negócio. E aí vai transbordar e vai alcançar aqueles que estão ao nosso som, vai alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Eu pergunto para você: como está a sua família hoje? Você deseja, como Ezequiel, se levantar com uma boca profética dentro da sua casa? Com ouvidos proféticos, com olhos proféticos? Você deseja profetizar, segundo as ordens de Deus, profetizar o Espírito de Deus sobre a sua família? João capítulo 11, versículo 25, diz, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você crê em Deus, naquele que tem o poder da ressurreição e da vida, se você crê nele, ainda que a sua família esteja morta, ainda que dentro de você esteja algo morto, Deus vai reviver. Essa semana, só para terminar, Deus fala muito comigo através de sonho. E o Micael sabe que eu acordo, eu vivo sonhando, eu sou sonâmbula. Eu falo, eu ando e tal, não sei o quê. Mas de vez em quando Deus dá uns sonhos diferentes e aquilo me inquieta. E eu sei que é de Deus. E essa semana eu sonhei. Eu vou chorar. Não vou não. Eu sonhei que tinha uma mulher morta. E que eu estava escondendo essa mulher. E eu catei essa mulher, coloquei ela dentro de uma mala. E coloquei essa mala debaixo da cama do quarto de visita. E as pessoas vinham me visitar. E estava tudo bem. Porque ninguém sabia. Ai, que horror, parece até macabro, né? Porque ninguém sabia que debaixo daquela cama, dentro daquela mala, tinha uma mulher morta. E sabe, aquilo me incomodava no sonho. Eu falava: eu não posso deixar essa mulher aí.
tenho que enterrar. Mas eu falava assim, eu não posso enterrar, cavar um... Olha que sonho, né, gente? Eu não posso cavar um buraco e enterrar essa mulher no meu quintal. Essa mulher precisa ser enterrada, né, na cova, como que chama? No cemitério, lá, no túmulo. E, gente, eu acordei assim. E eu falei, meu Deus. Aí eu já levantei achando, Deus, ai Deus, o que eu vou matar? Deus, tem misericórdia da minha vida. O que eu vou fazer de errado? Será que eu vou dar um conselho para uma pessoa e vai dar tudo errado? E eu fiquei inquieta assim. Mas daí Deus falava assim, eu sentia no meu coração, você já está morto, já foi, está morto. E eu comecei a orar. E eu passei a quinta-feira o dia inteiro orando, e orando, e orando, e orando. E na quinta-feira à noite Deus me mostrou o que era. Aquela mulher morta era uma parte de mim. Era uma parte de mim que tinha morrido por causa de críticas, por causa de palavras que me fizeram mal, que foram me destruindo. E eu escondia aquilo debaixo da cama. Ficava guardado aquilo, guardado. Eu sabia que tinha, mas estava ali. Mas Deus inquietava o meu coração. Não pode ficar ali. Não pode ficar ali. Não está certo. Não está certo. E aí, eu contei isso para o Micael. E eu confesso para vocês que eu acho que eu chorei mais de uma hora. Mais de uma hora. Eu falei, Deus, algo dentro de mim morreu. E eu sei exatamente o que é. Mas eu creio no teu poder. No poder da ressurreição. No poder que traz de volta os mortos para a vida. Eu creio no poder de Deus que toca lá no profundo do meu coração. E aonde o diabo decretou morte, eu sei que o Senhor pode decretar vida. Talvez seja algo como em mim, dentro do meu coração. Talvez seja algo na tua família, mas eu quero declarar para você, como Jesus disse, Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que estiver morto, viverá. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu não sei como você está aqui. Eu não sei, na verdade, o que Satanás tem tentado matar na sua vida. Aonde ele tem entrado para roubar, para matar, para destruir. Talvez você, na sua casa, você se sente um vale de ossos secos. Talvez você olhe para os seus relacionamentos dentro da sua família e fala, meu Deus, não tem mais vida nisso. Não tem mais nem sentido. O mundo diz, não tem mais sentido você ficar nesse casamento ou nessa família. Larga, separa. Talvez hoje você tenha orado, você tem clamado, você tem começado a profetizar e tem ouvido barulhos de ossos batendo em ossos. Mas é necessário que nós tenhamos a ousadia de profetizar. Profetizar quando a gente olha e não vê nada. É muita fé. A palavra de Deus diz que nós temos que ser como Jesus. E aonde Jesus chegava, a vida era estabelecida. Quando ele abria a sua boca, ele declarava, Lázaro, eu te ordeno, sai para fora, levanta, sai desse lugar. Menina, eu te mando, levanta, sai. Hoje nós precisamos abrir a nossa boca e começar a declarar, segundo as ordens de Deus, profetizar. Eu profetizo sobre o meu casamento, que o amor vai ressurgir.
Eu profetizo sobre o meu casamento que a confiança vai ressurgir. Eu profetizo sobre o meu casamento e sobre a minha família que ali vai ser um lugar de alegria. Ali é um lugar de paz. Eu profetizo sobre o meu casamento que todo espírito de briga, de divisão, de discórdia vai sair. Eu profetizo sobre o meu casamento que todo espírito de adultério vai ser retirado, vai sair da minha vida e da minha família agora em nome de Jesus. Eu profetizo sobre os meus filhos que eles vão ser homens abençoados, mulheres abençoadas. Eu profetizo sobre os meus filhos que eles vão ser homens segundo o coração de Deus. Eu profetizo sobre os meus pais que eles vão ser uma família segundo o coração de Deus, que eles vão viver a vida que Deus sonhou para eles. Eu profetizo a conversão da minha família. Eu profetizo a salvação do Senhor. Eu profetizo o Espírito de Deus invadindo a minha casa, invadindo a minha vida. Eu profetizo que o Espírito Santo vai se apoderar de cada vida, da minha família, e a minha família nunca mais vai ser a mesma. Eu não sei como você está aqui hoje, mas a palavra de Deus para mim e para você é: filho do homem, profetiza, profetiza, abra sua boca, abra sua boca, deixa Deus usar a sua boca, deixa Deus gerar vida a partir da sua boca. Profetiza, profetiza ao filho do homem, profetiza segundo as minhas palavras. O poder da ressurreição ninguém pode impedir, ele é irresistível. Profetize a ressurreição da sua família, dos seus relacionamentos. Se você deseja isso, o Ministério de Louvor vai estar cantando uma música. E ao final dessa música eu quero convidar você que realmente decide e declara, e como Ezequiel crê que Deus é poderoso. Se você, como Ezequiel, pode olhar para esse vale de ossos secos e crer que Deus é o Deus da ressurreição, que Ele tem poder para realizar um milagre. Se esse é o desejo do teu coração, fala para Deus nessa hora. No final dessa música nós vamos orar por você. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado. Ele levou. O abandonou, cessou seu respirar, em trevas se tornou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está o Rei ressuscitado?
nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. A morte não pôde deter ele. Ele quebrou os grilhões da morte. Tudo aquilo que amarrava e impedia as nossas vidas, a nossa família, de viver, Ele quebrou. Lá naquela cruz, Ele quebrou. A morte não teve poder para segurá-lo. E Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E Ele tem poder. Aonde Ele chega, a vida se estabelece. Aonde Ele entra, a vida do Senhor se manifesta. A vida do Senhor se manifesta. Se você deseja que a vida do Senhor se manifeste sobre a sua vida, sobre a sua família, levante nessa hora. Se levante, comece a declarar, comece a profetizar, comece a declarar nessa manhã a ressurreição. Ele foi o primogênito de muitos, de muitos. Comece a declarar: Jesus, Tu és a ressurreição e a vida. Aquele que crê em Ti, Deus, ainda que morra, viverá. Eu declaro a vida do Senhor sobre as nossas famílias, sobre relacionamentos. Creio, Senhor Jesus, e profetizamos segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Manifesta o Teu poder, Espírito Santo. Pai, nós queremos colocar, Senhor, cada vida, cada família no Teu altar. Tu és, Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Todo poder, ó Deus, no céu e na terra, Senhor, pertence a Ti. Ó Deus que com uma palavra criou todas as coisas, e a Ti nós nos rendemos. A Ti nós nos rendemos, a Ti nós nos entregamos, Senhor. E nós clamamos: vivifica, Deus, as nossas vidas, ressuscita-nos, ó Deus. Ressuscita nossos relacionamentos, a nossa família. Ressuscita, Senhor, áreas dentro do nosso coração onde o diabo entrou, Senhor Jesus. Profetizamos, nos dá o ouvido profético, Senhor Jesus, nos dá olhos proféticos, nos dá uma boca profética, Senhor Jesus, que nós possamos chegar e declarar vida, e declarar vida, e vida na nossa casa, vida na nossa família, vida nos nossos filhos, vida nos nossos maridos, nas esposas, nos nossos pais, aonde nós formos, que da nossa boca possa jorrar rios de águas vivas. Mas nós queremos também profetizar, Senhor Jesus, o Teu Espírito sobre as nossas famílias. Queremos profetizar. Vem dos quatro ventos, Senhor Jesus, e sopra, Senhor, sobre a nossa casa. E tudo aquilo onde houve morte, nós profetizamos vida. Nós profetizamos vida, vida,
de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Estabeleça a tua vida, o teu poder irresistível seja manifesto e sopra, Espírito Santo. Que a nossa família nunca mais seja a mesma. Que a nossa família, Senhor, seja cheia do teu Espírito Santo, cheia do teu mover, cheia da tua presença, porque nós sabemos, Deus, que é isso que o Senhor deseja de nós. Nós te amamos, Senhor Jesus, nós te amamos, e eu declaro, Senhor Jesus, que hoje, Senhor, é um marco nas nossas vidas. Eu declaro, Senhor Jesus, que hoje que se encerra, Senhor, o nosso mês da família. Nós vamos ver, nós vamos ouvir, e nós vamos declarar, e nós vamos presenciar o sobrenatural do Senhor. Senhor Jesus, na nossa casa e na nossa família. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu poder manifesto, ó Deus, sobre nós. Nós não merecemos e nós te agradecemos, Senhor Jesus. Obrigado, ó Deus, e que essa palavra gere, Senhor, no profundo do nosso coração a vida do Senhor. Gere frutos, Senhor Jesus. E, ó Deus, que nós venhamos realmente experimentar o teu mover sobrenatural. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.